Olá, alunos, tudo bem? Encerrando então as nossas aulas sobre a filosofia política moderna, agora nós vamos falar sobre o pensamento de Jean-Jacques Rousseau, esse filósofo maravilhoso aí do período iluminismo, tá? Um dos filósofos mais queridos que existem ao longo da história, e a gente vai entender por quê, tudo bem? Então vamos falar um pouco aqui sobre as suas ideias e etc, tudo bem? Então, em primeiro lugar, importante entender que a origem de Jean-Jacques Rousseau é uma origem bastante modesta, né? E ele viveu ali naquela Paris que fervilhou todas as ideias que acabaram culminando ali na Revolução Francesa. É importante entender então que o próprio Rousseau, ele próprio também acabou sendo um indivíduo que influenciou bastante nesse processo revolucionário. Ele foi um indivíduo, um pensador que ganhou muita notoriedade ao vencer um concurso literário na França, né? Inclusive, é curioso que ele tenha ido na própria contramão de todo o pensamento iluminista, né? Destacando o valor dos sentimentos e criticando a noção de progresso, que era um absurdo, né? Criticar a noção de progresso num período em que isso era o que estava em voga e tudo mais, né? Então vamos entender aqui como que Jean-Jacques Rousseau vai amarrar aí as suas ideias e compreender o que ele pensava então da natureza humana, né, e a sua proposta de uma sociedade política. Vamos ver como que funciona. Então, em primeiro lugar, né, Rousseau propunha um contraste muito radical entre a natureza humana e o ser humano civilizado, né, atribuindo a esse segundo ser humano civilizado uma existência muito corrompida, né. Para ele, as ambições descontroladas do ser civilizado, né, contrapunham o pacifismo de um ser humano natural plenamente satisfeito de suas necessidades. O que eu estou querendo dizer é que, se lá em Maquiavel, por exemplo, nós vimos que o ser humano ele é egoísta, ele é mau, ele é ávido de lucros, nós vimos em Thomas Hobbes que o ser humano é mau, que ele não vê limites para os seus desejos, nós vimos lá em Locke, que o ser humano também tem uma natureza um pouco egoísta porque ele tende às suas paixões e tudo mais. Aqui é o contrário, aqui o ser humano é bom, naturalmente bom. Tá? Então, o Rousseau ele é o indivíduo, né, que é reconhecido como o teórico, né, da teoria do bom selvagem. Tá? Para ele, a natureza humana ela é insocial, sim, porém, a vida no estado de natureza, os homens viviam sadios, bons e felizes, cuidando cada um da sua própria sobrevivência. Então esse é o homem da teoria do bom selvagem. O homem, no seu estado de natureza, é bom, certo? E isso significa, né, que o ser humano ele é bom porque ele tem, né, na sua humanidade natural algumas características fundamentais. Né, características que são tidas aqui como instintos de conservação, né? Ou seja, o instinto de conservação ele vai combinar duas coisas, o amor de si e a comiseração. Amor de si é um sentimento natural de preservação da vida. Amor de si é diferente de amor próprio. O amor próprio é individual. O amor de si é a preservação da vida como um todo, certo? A vida dos homens, dos animais, das plantas, etc. A comiseração, por sua vez, é um sentimento de compaixão, de piedade. É um instinto natural pelo qual o ser humano, no singular, se identifica com os seres vivos de uma maneira geral. Não há nenhuma distinção entre o eu e o outro. A dor de um semelhante é como a própria dor de quem presencia. Então, nesse sentido, né, o que nós temos aqui em questão é a própria sobrevivência da espécie. O bom selvagem, né, para Rousseau, né, é justamente um indivíduo bom, né, mas não no sentido moral, né, porém no sentido da compaixão e da preservação da vida humana. Nesse sentido, né, a comiseração é a preservação da vida humana, é se doer pelo seu semelhante. Tudo bem? Essas características, então, segundo Rousseau, permitia responder uma questão fundamental, que é a seguinte: se o ser humano natural é bom, por que ele se transforma no indivíduo egoísta do mundo civilizado? Bem, para entender isso, vamos entender o que ele pensa da liberdade e da perfectibilidade, enquanto também, né, algumas características do ser humano no seu estado natural. Liberdade, segundo Rousseau, significa que os seres humanos possuem uma margem de decisão muito particular e consciente que faz dele um sujeito livre. Ou seja, liberdade é poder de decisão. E por outro lado, existe também no ser humano a ideia, né, um sentimento de perfectibilidade.
A perfectibilidade é um desdobramento natural da liberdade, porque o livre-arbítrio humano diversifica os comportamentos para a satisfação dos instintos humanos, né? Então, isso leva a ações planejadas sobre o meio, como a fabricação de ferramentas, agricultura, manufatura, ciência, conhecimentos que permitem transformar, né, a natureza interior e exterior do homem, né, uma tendência humana para o progresso e o aprimoramento do seu controle sobre o mundo. Então, veja bem, o Rousseau, ele criticou a noção de progresso que estava ali, mas ele não discordava do progresso. Era muito diferente, mas ele entendia que esse progresso ele se dava justamente por conta de uma tendência natural do ser humano a buscar isso. Algo, né, que não precisava estar no estado de civilização, né, que era o que os outros pensavam. Olha que curioso, para ele, o que leva o progresso, ele está relacionado ao ser humano que vive em comunhão com o mundo, que tem um grande controle sobre ele, né, mas também está em harmonia com o mundo, né, e não se distingue dele no estado civilizado, que acha que tem que dominar esse mundo para progredir e tudo mais. Isso é muito interessante, né, porque aqui, o progresso ele não é visto como um acúmulo de bens e posses e propriedades sem fim, mas pelo contrário, né? É viver bem em harmonia com o meio, né? Muito interessante esse pensamento. Então, a combinação da liberdade e da perfectibilidade é o que constitui o diferencial humano. Ou seja, a natureza humana, ela acabava se perdendo na construção da artificialidade da sociedade civil. Isso levaria ao fim da competição e o início isso levaria ao fim da compaixão e o início da competição. Então, a comiseração, que era um estado de compaixão, de zelar pelo próximo, acaba virando competição. Ou seja, com a junção das duas coisas, o amor de si, ele acabava se transformando em amor próprio. E amor próprio é o signo principal da competição pela satisfação dos interesses pessoais. É o sentimento individualista que surge no ser humano apenas no estado, né, num estado de sociedade civil, por assim dizer. A propriedade privada, por sua vez, ela acabava sendo justamente a ruptura definitiva com o estado de natureza. Por isso que Rousseau era um tanto quanto crítico da propriedade privada, porque a propriedade privada resultava em sentimentos ruins dos seres humanos. Os seres humanos, eles passavam a viver exclusivamente pelo amor próprio, e amor próprio é egoísmo, inveja, deslealdade, ambição material. Então, o que corrompe o indivíduo, né, ele é bom na sua estado de natureza, diferente dos outros. E é a sociedade que corrompe o indivíduo, né, justamente por conta dessa artificialidade, de despertar ambições e tudo mais. E a transição aí, né, da comiseração para a competição, da compaixão para a competição e do amor de si para o amor próprio. Os progressos humanos, por mais positivos que possam ser, fazem da natureza objeto de necessidades e interesses humanos. A humanidade, então, ela se diferencia dos demais seres vivos, o que gera um desenvolvimento de consciência de espécie. Então, ao se diferenciar, ao perder o amor de si, né, você vai ter aqui, então, um sentimento de orgulho que surge no ser humano, uma consciência de superioridade, e os seres humanos passam a se perceber como os melhores da natureza. E aí vem o agravamento disso tudo é que, do domínio da natureza, passa a surgir o domínio de outros seres humanos. Ou seja, a partir do momento em que o indivíduo cerca um espaço de terra e diz é meu, surge o conflito, surge a necessidade de dominar outros seres humanos. Tá? As disputas entre os seres humanos se desenvolvem em torno da propriedade da riqueza. A ânsia de multiplicar a fortuna acaba se tornando a tônica da vida em sociedade. Então, para o Rousseau, a fortuna é aquilo que sustenta a posição social da superioridade dos indivíduos e as riquezas são a expressão maior do desejo de dominação. Para o Rousseau, então, um sujeito civilizado, ele é um ser humano fora de si. Né? Sendo escravos ou senhores um dos outros, os seres humanos estão fora da sua humanidade natural. Então, o sujeito civilizado, ele não tem nada de ser humano, né? Por assim dizer. Ele perde a sua humanidade real. Né? Então, olha só, esse é o pensamento de um grande humanista, aí, como a gente pode ver. Né? O homem nasce livre, em toda parte encontra-se a ferros, tudo bem? É essa ideia central aí que norteia esse pensamento de Jean-Jacques Rousseau. Para ele, então, o contrato social, né, ele tem que ser diferente daquele que foi feito, né, na construção da sociedade civil. Para ele, um contrato ele só pode ser legítimo se ele for aquele que está se originando no consentimento unânime de todo o povo. Ou seja, cada associado, cada indivíduo, cada ser humano, ele vai abdicar de todos os seus direitos em prol da comunidade. Mas, como todos vão abdicar igualmente, né, vão abdicar igualmente,
ou seja, de uma maneira que alguns terão que abdicar mais ou menos, mas para que todos tenham os seus interesses principais e mais fundamentais sendo atendidos, ninguém perde, né? Sendo que todos vão ganhar em relação ao corpo moral, ao corpo coletivo. É isso que o Rousseau está colocando. A lei, né, para o Rousseau, ela só pode ser legítima se ela tiver o livre consentimento de todos os indivíduos, senão não tem fundamento. Então, para o Rousseau, o soberano é o povo, sempre o povo, tá? E não um representante do povo, como acontece em Locke. Toda lei não ratificada pelo povo é nula. O cidadão é quem faz a lei. Isso é uma soberania ativa. O súdito obedece à lei que são criadas, as leis que são criadas por outros representantes. Isso já é a questão de uma soberania passiva. Então o homem é livre. Ele é livre na medida em que ele dá o livre consentimento à lei. Por isso que o Rousseau, ele tem uma ideia aqui de contrato social que propõe a própria reposição do eu comum dos seres humanos na esfera ético-política, ou seja, a organização das relações sociopolíticas, elas devem se dar de acordo com o interesse coletivo do cidadão, né, aos quais deve ajustar-se as expectativas individuais. Então a soberania do poder político, ela pode somente ser legítima, né, se ela expressar no plano moral, legal e institucional uma supremacia da identidade entre os seres humanos, algo que é proveniente da comiseração e da compaixão, tá? Então a soberania do Estado, ela emana da vontade geral que está nele sintetizada. Então cabe diferenciar, né, o que é vontade da maioria, que está lá em John Locke, né, como a gente falou no final da última aula, e o que é vontade geral, que está aqui em Rousseau. A vontade da maioria, que é defendida por Locke, ela é simplesmente a somatória das vontades individuais. A pessoa privada, portanto. Sua face, ela acaba sendo exclusivamente quantitativa e ela não exprime o senso comum, né? Por quê? Porque ela só pode ser uma soma confusa de interesses individuais, e quando os interesses individuais de alguns se sobrepõem aos dos demais, muito provavelmente alguém vai sair perdendo, tá? Então a gente não está construindo uma sociedade verdadeiramente democrática, é isso que está em voga. As democracias representativas contemporâneas, então, elas incorporam a vontade da maioria e suas eleições, seus plebiscitos, elas são exemplos muito claros disso. Só que, como a gente percebe, quando a gente tem um indivíduo eleito a partir da vontade da maioria, muitos acabam perdendo, né, dentro dessa questão, justamente perdem para aqueles que são que têm uma posição de dominação da sociedade muito clara. Então, veja bem, o interesse geral de todo e qualquer indivíduo é diferente do interesse da maioria. Todo mundo quer, por exemplo, ter os seus direitos sociais básicos atendidos, como moradia, alimentação, educação, saúde, transporte, etc. Segurança, né, previdência social, lazer, que é muito importante. Só que, quando a vontade da maioria está em questão, o que acontece? Alguns acabam tendo isso em função de outros que não os têm. Tá? A custas de que outros não os tenham. Então, por exemplo, né, eu quero segurança no meu bairro de classe média e etc. Porém, a segurança da favela não interessa, certo? Desde que eles fiquem lá e eles que vivam a vida deles diferente de mim. Por outro lado, a vontade geral, gente, ela atende à necessidade de todo o corpo coletivo, porque são os interesses comuns. Essa vontade geral, ela se define qualitativamente, o que significa que ela não é uma simples soma ou subtração, né? Mas é a manifestação de pertencimento de todos os indivíduos a uma mesma comunidade. Falando de maneira diferente, a vontade geral é a tradução do interesse comum de todos os indivíduos minimamente, certo? De modo que essa vontade geral, ela só pode se originar, né, do sentimento natural de comiseração, né, pelo qual os seres humanos são capazes de se perceber na partilha dos interesses coletivos. Então ela traduz os interesses comuns de todos os indivíduos. Diferente da vontade da maioria, que apenas é a soma dos interesses individuais, né? E alguém vai sair perdendo. Na vontade geral, o povo livre, né, ele vai então estar aderindo a isso tudo. É nesse sentido, né, que aqui a gente não colocou no slide, mas veja bem, o Rousseau, ele defende uma democracia direta, né? Por que ele defende a democracia direta? Justamente pelo fato de que para ele essa vontade geral ela não pode ser representada. Tudo bem que ela pode ser dimensionada, né, em grupos que vão decidir coletivamente, né, e esses grupos vão se sobressaindo e tudo mais, mas não é uma questão de representação, é uma questão de
livre manifestação, manifestação direta do povo em relação àquilo que ele quer. Certo? Isso é muito interessante, importante para a gente pensar um pouco a sociedade que a gente vive, uma sociedade que está pautada na vontade da maioria, numa vontade que se sobressai para alguns a custos de que os outros não a tenham, né? As suas vontades atendidas. Nesse sentido, pessoal, é muito importante, então, né, que o Rousseau, né, ele seja visto aqui como um autor que ele vai na contracorrente disso tudo, justamente porque os seus interesses é de que a vontade de todos os indivíduos, a vontade geral, a vontade coletiva seja atendida. Tudo bem? Para ele, essa é a solução da desigualdade que é originada com a construção da sociedade civil. Tudo bem, pessoal? Então, muito obrigado. Essa é o debate que a gente tem aqui no nosso pensamento moderno, dentro do pensamento político, tá? E a nossa próxima aula, ela vai estar voltada, então, para o pensamento, né, do filósofo Hegel, né? Friedrich Hegel, né? Nós vamos falar sobre o sistema filosófico que esse indivíduo cria, que também tem aí uma questão, né, que vai passar pela questão política, que é muito interessante. Tudo bem? Então, bons estudos para todos vocês, né? E a gente se vê na próxima aula. Um abraço a todos, pessoal.